Continuando então a correção do caderno de questões amarela da prova do Enem, questão de física número 51. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são letra A, IA igual a IE e IC igual a ID. Letra B, IA igual a IB, que é igual a IE, e IC igual a ID. Letra C, IA igual a IB apenas. Letra D, IA igual a IB, que é igual a IE apenas. Letra E, IC igual a IB apenas. Bom, a questão envolve um circuito, questão clássica de circuito. O que o aluno precisa fazer no momento que ele encontra o circuito? Identificar com qual circuito ele está trabalhando. Se é um circuito série, se é circuito paralelo, se é um circuito misto, se é um circuito simples. Então a gente tem um conjunto de 3 lâmpadas de mesma resistência. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai colocar são pontos potenciais. Como assim? Se eu tenho aqui embaixo uma bateria de maior potencial e menor potencial, criando uma diferença de potencial V, então a gente vai colocar o nome do maior potencial de X e o nome do menor potencial de Y, que daria uma diferença de potencial VXY. Assim, eu vou chamar este ponto aqui de X, porque ele tem o potencial maior, potencial X. Eu vou chamar este potencial aqui de Y, que é o menor potencial. Quando a gente tem o efeito Joule, o efeito Joule ele é a transformação da energia potencial elétrica em calor, fazendo assim com que o potencial vai diminuindo à medida que a corrente passa por uma resistência. Então, enquanto uma corrente não passar por uma resistência, o potencial é o mesmo. Logo, essa corrente aqui, passando pelo ponto A, não tem queda de potencial, não provoca efeito Joule, não provoca queda de potencial, eu chamo de X. E assim sucessivamente, onde eu não tiver resistência, passará uma corrente, mas não provocará o efeito Joule, não provocará a queda de tensão. Então aqui também é X, aqui também é X. Eu poderia pensar agora pelo menor potencial, com a corrente voltando. Dessa maneira, eu consigo perceber que aqui também não tem resistência, a corrente que aqui passar vai ser uma corrente passando sem efeito Joule, sem queda de potencial, aqui também e aqui também. Ora, propriedade de circuito paralelo. Propriedade de circuito paralelo diz que a tensão com que todos compartilham é a mesma. Assim sendo, se a gente observar a lâmpada L1, tem uma diferença de potencial VXY. L2 também tem uma diferença de potencial VXY. L3 também tem uma diferença de potencial VXY. Portanto, trata-se de um circuito paralelo. Como todas as resistências são iguais, as correntes em cada ramo que alimenta a minha lâmpada é a mesma. Por quê? Eu vou utilizar a equação, então, que o VXY vai ser igual a RI. Se a gente observar, então, se todos compartilham da mesma diferença de potencial e da mesma resistência, obrigatoriamente em todos terão a mesma corrente. Assim, eu vou chamar as correntes que passam pelas lâmpadas de I. Por exemplo, IC é igual a I, ID é igual a I. E a lâmpada que passaria em L3 também seria I. A corrente IB é a corrente que alimenta L1 e L2. Portanto, se ela tem que distribuir I para a lâmpada L2 e I para a lâmpada L1, ela vale 2I. A corrente IA é a corrente que vai alimentar 3 lâmpadas e vai ter que distribuir I para L3, I para L2 e I para L1. Portanto, a corrente A vale 3I. A corrente que passa pelo ponto E, que eu vou chamar de IE, é a corrente que retorna ao gerador depois de receber todas as 3 correntes passando pelas lâmpadas. Portanto, seu valor é 3I. Assim sendo, a gente percebe a corrente que passa pelo ponto A, IA, igual a IE, e a corrente C igual a ID, gabarito letra A.